Programa 3, Anjos Maus. Dando sequência à nossa série de estudos sobre os anjos, onde na primeira parte falamos sobre a introdução, sobre os anjos bons e anjos maus. Na segunda parte, os anjos bons, os anjos de Deus, 66% dos anjos que continuam ao serviço de Deus, atuando em favor da humanidade. E nessa terceira parte falaremos especificamente sobre Satanás, sua origem, um dos nomes mais temidos por alguns, motivo de medo para muitos, talvez um dos nomes mais polêmicos da história. E muitas pessoas ficam a se perguntar, será que ele existe? Será que não existe? E muitas pessoas em nossa sociedade hoje, incluindo até mesmo alguns que afirmam ser cristãos, acreditam que Satanás não é uma pessoa real. Uma ideia, sem dúvida, inspirada pelo próprio Satanás. Afinal, se não acreditarmos que temos um inimigo a combater, não estaremos preparados para a defesa. Então, uma das coisas que ele mais faz é cegar para a sua existência. Nesse programa, quero deixar claro que o próprio Jesus falou que uma de suas missões, primeira epístola de São João, capítulo 3, versículo 8, diz assim: para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então essa foi uma das missões explícitas de Jesus Cristo de Nazaré. Para quem acha que demônios e Satanás não existem, então Jesus não pregou a verdade, porque Jesus falou sobre Satanás cerca de 25 vezes. Alertou sobre sua existência, sobre suas ações, sobre seu propósito maléfico de condenar o homem ao pecado, ao juízo e à morte. E Jesus constantemente dizia que estava em briga, mas não uma briga de igual para igual, porque Jesus é maior, mas estava enfrentando o reino das trevas instalado neste mundo, nesta terra. Então, para esta compreensão de quem é Satanás, onde ele surgiu, quem ele era, o que a Bíblia fala, da sua existência, eu quero iniciar lá no livro de Gênesis. Melhor, vamos deixar o livro de Gênesis um pouco para depois. Ainda lá no céu, segundo o livro do profeta Isaías, vamos ver algumas afirmações sobre quem foi Lucifer. Então, origem de Satanás. Criado por Deus, eu fiz um pequeno resumo numa linguagem clara, para que não fique nem subentendido nem implícito, mas que fique claro a existência desse ser maligno. Criado por Deus como um querubim ungido, conforme Ezequiel 28, 12 a 17, que veremos há poucos, chamado Lúcifer, que traduzido é portador de grande resplendor e glória, cheio de luz, quer dizer, criado como um ser de luz, como um ser resplandecente, como um ser de Deus. Em outros textos, como estrela da manhã, parte das estrelas da manhã. Também em Isaías 14, versículo 12, veremos há poucos também, leremos o texto para que fique bem fixo na mente de cada um dos ouvintes, sobre o que a Bíblia realmente fala sobre o diabo, se é um mito ou uma pessoa. Então, criado perfeito, nele estava toda a adoração a Deus. E, conforme o texto, nele se iniciou o louvor a Deus. Deus o criou com esse objetivo. Então, para início, eu convido você a abrir sua Bíblia em Isaías, profeta Isaías, Antigo Testamento. Isaías capítulo 14, a partir do versículo 12.
Isaías 14, versículo 12, diz assim: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Bom, por esse texto inicial, vemos o desejo deste ser, ora até aqui Lúcifer, portador de grande resplendor e glória, entre os anjos de Deus que aprendemos nos programas anteriores, ele se destacava como um querubim ungido, conforme veremos há poucos em Ezequiel 28. Mas veja, o pecado, embora não possa existir no céu, nasce no céu, no coração desse ser angelical. E ele, olhando toda a glória de Deus, toda a glória do seu Criador, do seu Senhor, a quem ele louvava de eternidade em eternidade, vendo os seus anjos do Senhor também o adorando, e todo aquele processo, fosse querubim, fosse serafins, fosse anjo, e ele mesmo adorando a Deus, ele coloca no seu coração que subiria acima das estrelas dos céus. Biblicamente, como falei no segundo programa, os anjos também são conhecidos como estrelas de Deus. E ele diz que subiria acima das estrelas de Deus e exaltaria o seu trono. Ele diz que no monte da congregação, no céu, ele se assentaria aos lados do norte. A gente vai ver lá em Filipenses, veremos em Filipenses, capítulo 2, que ele usurpou tomar o lugar de Deus para si. Ele queria ficar sentado no lugar de Deus, recebendo a adoração que somente a Deus era devida. E vamos denominar esse pecado há pouco. E ele diz: subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Quer dizer, ele queria assumir o lugar de Deus, ele queria estar no lugar de Deus, ele queria receber a adoração que só a Deus era cabível, só a Deus era permitida. E vamos ver nos Salmos e em outros trechos proféticos, Deus, o Senhor nosso, Criador dos céus e da terra, dizendo: não darei o meu louvor a ninguém mais. Os nossos lábios existem, servem para louvar ao Deus Criador dos céus e da terra, único, digno de tal louvor. Só que Lúcifer queria receber para si aquele louvor. Subirei acima das estrelas dos céus, às mais altas alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Aí vem a condenação. E contudo, versículo 15, Isaías 14 ainda, versículo 15. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Então essa foi a primeira leitura, Isaías capítulo 14, versos 12 a 15. Convido você à segunda leitura, que vai nos contar com propriedade a origem, né? A criação, a existência na glória, antes mesmo de começar toda a sua maldade, mas ainda como ser perfeito, a existência de Satanás. Profeta Ezequiel, um pouco depois de Isaías, profeta Ezequiel, capítulo 28, a partir do versículo 12, diz assim: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, versículo 12, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida
cheio de sabedoria e perfeito em formosura. O texto já começa descrevendo as qualidades desse ser que era chamado de querubim ungido, conforme aprenderemos. No versículo 13, Ezequiel 28:13 diz: estivestes no Éden, jardim de Deus, de toda a pedra preciosa era a tua cobertura. Veja a glória de Lúcifer: sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado, foram preparados. Veja que mistério o profeta aqui usado por Deus está nos revelando. Primeiro o texto diz que ele era o aferidor, versículo 12, o aferidor de medida, cheio de sabedoria e perfeição em formosura. Por esse versículo 12, já podemos nos deter aqui, se ele era o aferidor de medida, e aferir quer dizer medir, é um padrão, é um modelo, então é um paradigma, o querubim ungido, esse querubim ungido que mais tarde vai se tornar Satanás em condenação eterna, ele era o que havia de mais bonito entre a criação angelical do Senhor nosso Deus, que vive eternamente como um ser trino, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Podemos ocupar um programa mais à frente só para tratar da questão da Trindade, mas vamos nos ater a quem foi Satanás lá em cima. Então, criado em formosura, perfeito em formosura. Não havia erro nele. O erro partiu dele, dentro dele, por causa da beleza que tinha. Ele se convenceu que ele deveria receber a mesma adoração que só a Deus era cabível. E outro trecho, agora no versículo 13, 28:13 de Ezequiel, diz que as pedras preciosas estavam sobre ele, né? E nesse texto, há uma ênfase na parte B do versículo 13, que nele, em Lúcifer, no querubim ungido, nele, no que virou Satanás, nele foram criados os tambores e os pífaros. Diz que foram preparados, sequência do versículo, no dia em que foste criado, foram preparados. Sabe o que esse texto está nos revelando? Que os louvores, os tambores, os pífaros, os instrumentos musicais, o que motiva a música, o que motiva a essência musical, a instrumentalidade musical, começou nele, no querubim ungido. Começou no que virou depois Satanás. E aí nós vemos por que tanta música deformada, por que tantos hits que separam o homem de Deus, por que tanta imundícia como os pagodes que vemos em Salvador, Bahia, com letras horripilantes, letras imorais, que chamam mulheres de cachorras, que deturpam a qualidade da vida social do ser humano, que estimulam a sexualidade e a promiscuidade como se fosse algo sensato, e tantos outros, como o próprio funk que ocorre no Rio de Janeiro, e palavras obscenas, palavras descabíveis, palavras pelas quais Deus há de julgar, e as crianças repetem essas palavras, a sociedade são tomadas por essas palavras, mas não só o pagode e o funk, mas toda a música que afaste o homem de Deus, os lábios dos homens de adorarem a Deus como único e suficiente Criador de todo o universo, Salvador eterno. Então, nele foram criados todos os motivos musicais. Nele se origina todo motivo musical. Não à toa Bob Marley desvirtuar a música e associar o seu reggae ao uso de drogas, de escravidão através das drogas, e aparecer em seus shows como rões fumegantes, não de maconha. Não à toa os cantores de rock super, hiper, mega drogado com drogas fortes aparecerem em seus shows. Quem conhece
os rocks antigos, sabe que eles apareciam bandas como Guns N' Roses, Iron Maiden, algumas delas, não todas, mas apareciam com verdadeiros cultos a Satanás, com cantores com chifres, fazendo rituais satânicos em pleno show. Alguns têm como simbologia, mas eles tinham aquilo, alguns deles, como dedicação de suas músicas ao próprio Satanás. Então, não é à toa que essas músicas são dedicadas a esse ser maligno, porque ele entende de música, ele é um especialista em música. Nele foi criada toda a música. Versículo 13 do 28 de Ezequiel. Então, cuidado com o tipo de música que você ouve, que você canta. Se essa música te afasta de Deus, se essa música te leva à promiscuidade e a sentimentos de pecar, é porque o diabo, esse ser maligno, que vamos aprender mais sobre ele, está por trás dessas músicas. Por isso que eu entendo que o crente salvo, ele não deve tocar música mundana, ele não deve participar de bandas mundanas, porque a Bíblia diz que não há comunhão entre a luz e as trevas. O que é luz, e o que é trevas, são trevas. Certo? Então vamos ainda para o versículo 14. No versículo 14 diz assim: Tu eras o querubim ungido. Veja que de outras classes de querubins que a Bíblia vai falar, o único que é chamado querubim ungido é este que vai se tornar Satanás. Ele era, então, um ser especial, um ser diferenciado. E por isso quis tomar o lugar de Deus. Versículo 14. Tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci no Monte Santo de Deus. Te estabeleci no Monte Santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Aprendemos no programa anterior que serafins são pedras afogueadas. Então a classe angelical, serafins que estão em volta do trono de Deus, são pedras afogueadas. Querubim constituído, aprendemos lá atrás, constituído para proteger. E este é chamado de querubim ungido, com uma missão de louvor, com uma missão de adoração, com uma missão de enaltecer a Deus, de conduzir os outros anjos a igualmente enaltecer de eternidade em eternidade ao Criador de todo o universo, de todo o cosmos. E o versículo 15 diz assim: Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Um ponto importante agora, versículo 15: Perfeito era nos teus caminhos desde o dia em que foi criado. O que aprendemos aqui? Deus não criou Satanás. Deus não criou o diabo. Deus não criou o que vamos aprender como a antiga serpente, o dragão, né? Que são qualidades da sua operação maligna. Deus não criou Beelzebu. Deus não criou os demônios. Deus não criou o príncipe das trevas. Não, Deus criou este querubim ungido, pedra afogueada, estrela, e este ser perfeito em formosura e em sabedoria, pleno de conhecimento. E por causa disso não há perdão para ele, porque ele é pleno de conhecimento. Vamos ver um pouco mais à frente. E até que o dia, versículo 15 do capítulo 28, até o dia em que se achou iniquidade em ti. O que é que o texto está dizendo? Que o pecado surge no céu, no coração de Lúcifer. Pare para raciocinar um pouco. O pecado surge no céu, no coração de Lúcifer. Agora veja, o pecado não pode entrar no céu, mas ele começa no céu, no coração de Lúcifer. Só que o pecado não podia permanecer no céu. E não podendo este permanecer no céu, primeiro, qual foi o pecado de Lúcifer pelo que temos visto até aqui? Pelo que vimos nesse texto. Ele corrompeu o seu coração por causa da sua sabedoria, por causa da sua formosura, sendo padrão de medida de beleza,
sendo o início do louvor, da música para Deus, sendo um querubim ungido, ou seja, uma classe especial, único, no reino eterno de Deus, lá no cosmos, de céus em céus, de eternidade em eternidade. Ele deixou nascer no seu coração o pecado que tem destruído a humanidade de geração em geração, que destruiu reis, que destruiu imperadores, que destruiu tantos homens que poderiam estar aí ainda e foram destruídos antes por causa deste pecado que teve início nesse ser, no querubim ungido, que foi... Quais são esses pecados? Eu resumi como: vaidade é o excesso de visão de si mesmo, orgulho é aquele que supervaloriza a si mesmo, e a soberba, que é o orgulho no superlativo, no alto grau. Então o diabo se tornou vaidoso, orgulhoso e soberbo, e depois disso quis tomar o lugar de Deus. Criado perfeito, se sentiu tão superior que desejou o próprio trono de Deus para si, sendo condenado a uma vida eterna sem Deus, sem perdão. Por que não há perdão para o diabo? Aprendemos e vimos aqui que ele foi criado perfeito. Ele, diferente dos seres humanos, nós como seres humanos somos limitados. Alguns nem podem ver os anjos, alguns nem conhecem o mundo espiritual e até acham que Deus não existe, que os anjos não existem, que Satanás é uma farsa, que toda a Bíblia de Gênesis a Apocalipse é uma farsa por não viverem para Deus, por não conhecerem Deus, por não estarem próximos de Deus, como nós crentes no Senhor, na pessoa de Jesus Cristo, que acreditamos que Jesus é o Filho de Deus, que já existia antes de vir a este mundo, mas assumiu a forma de homem para remediar, para consertar o pecado de Adão, que para Jesus Adão não era lenda, nem um ser mitológico, mas um ser que pecou como raça humana e precisava de remediação para esse pecado, e Jesus veio em missão, em nome de seu Pai, salvar, resgatar, libertar o homem das garras de Satanás. Como eu disse antes, 1 João capítulo 3, 8, Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo, para arrancar, tomar o homem das mãos do diabo e conduzir aqueles que crescem em Deus, que crerem em Deus através da sua palavra, que é santa eternamente, possam alcançar salvação eterna. E o texto diz assim, na multiplicação, versículo 16, na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência, e pecaste. Por isso te lancei profanado do monte santo de Deus, foi expulso do céu, e te fiz perecer, ó querubim, cobridor do meio das pedras afogueadas. Versículo 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Quer dizer, profanou o céu, o próprio céu, a própria morada de Deus. Ele trouxe, ainda vamos aprender em Apocalipse, capítulo 12, que ele trouxe após si a terça parte das estrelas dos céus, conforme veremos também no outro programa sobre os demônios propriamente dito. Então, 33% dos anjos desertaram com Lucifer. Ele chamando anjo fulano, anjo ciclano, venha após mim, eu serei o novo Deus, o vosso Deus, assumirei o lugar do Pai, e vocês terão um lugar especial na minha moradia, na minha gestão como rei, como Senhor do universo. E alguns anjos, dando ouvido a este ser bestial, a este ser que se deixou corromper por causa da sua sabedoria e da sua formosura, esquecendo ele que Deus, o nosso Pai, é onisciente, sabia que ele estava planejando tudo aquilo, Deus é onipotente, tinha todo o poder para expulsá-lo de lá a qualquer momento, e Deus é onipresente, não tinha um lugar que Lucifer estivesse no céu que Deus não estava. Ele esqueceu desse pequeno detalhe, por quê? Porque o pecado cega as criaturas.
e as afasta do Criador. Por isso, muita gente não consegue enxergar as verdades de Deus. Então, o texto encerra dizendo que ele foi lançado, conforme Isaías 14, 12 em diante, que vimos, Isaías 14, 15, contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Ezequiel 28, 18, diz que Deus o expulsou do céu, né, conforme o versículo 16, do Monte Santo, foi expulso do céu, e junto com ele trouxe a terça parte dos anjos. Eu quero também me prender ainda aqui para falar que esses anjos foram lançados de vez na face do abismo. Então, eis aí a grande explicação para o tal do Big Bang, né? Os cientistas, não sabendo explicar, dizem que uma estrela caiu diretamente na Terra, causando uma confusão cósmica, né? Que se tornou o motivo da origem da vida. Não, senhor, negativo. A Bíblia diz que Deus criou toda a vida que existe no universo. E a Bíblia também nos diz que este ser foi lançado de vez, junto com os seus adeptos. Agora, uma coisa interessante, é um particular interpretativo meu, é uma conjectura que eu alimento durante esses 18 anos estudando a Palavra de Deus, que no início do texto nós lemos que todas as pedras, versículo 13 do capítulo 28 de Ezequiel, que as pedras preciosas foram lançadas, estavam imbuídas no querubim ungido: sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Agora veja, onde é que se encontra pedras preciosas? Enfiados principalmente dentro da terra. A mineração parte justamente dentro da terra. Se você não entendeu porque não quis, certo? Mas claro que isso, só olhar para o sol ao meio-dia. E este ser então lançado, fica não se sabe quanto tempo preso na escuridão do abismo, não se sabe quanto tempo ele fica preso nesse abismo com os seus anjos agora caídos, que vão receber o nome de demônios, conforme veremos mais à frente. Então ele foi. Primeiro ele foi originado no céu, como vimos até aqui um pequeno resumo. Seu pecado, a vaidade, o orgulho, a soberba. Consequências do seu pecado, falei agora, expulso dos céus para sempre. Trouxe consigo 33% dos anjos como desertores. Esses viraram seus adeptos e biblicamente passaram a ser chamados de demônios. Né? Veremos no próximo programa quem são os demônios, o que fazem, onde habitam. Né? Enquanto o ex-querubim ganhou também outros nomes e descrições na Bíblia Sagrada. Então, o diabo, esse querubim, agora passa a ser chamado a primeira menção a ele na Bíblia é como serpente, já veremos isso, Gênesis capítulo 3, serpente. Satanás, a primeira menção está em Jó capítulo 1, versículo 6. Satanás significa adversário, opositor. Ele é chamado também de diabo, caluniador, significa caluniador. Príncipe das trevas, Belial, maligno, pai da mentira. João 8,44, Jesus diz que ele é o pai da mentira. Então toda mentira está alojada em Satanás. Se você mente, se você não busca falar a verdade constantemente, você está servindo ao pai da mentira, que é o diabo. Também conhecido como Abaddon, ou Apolion, conforme o livro do Apocalipse. A Bíblia também chama ele de príncipe deste mundo, inimigo, conforme Mateus capítulo 13, 39. Príncipe deste mundo, só a referência, João 12, 31. Ele é chamado de tentador, Mateus capítulo 4, versículo 3. Acusador de nossos irmãos, Apocalipse capítulo 12, versículo 10.
Beelzebul, Mateus capítulo 12, versículo 24, é chamado de homicida. Aí você vai entender por que tantos assassinatos. E por que Deus não julga logo o diabo? Há um tempo determinado para todas as coisas. E ele não age fora da soberania de Deus. Não é que Deus seja conivente, é que Deus é soberano e tem um plano para salvar a humanidade. E ver até onde essa humanidade vai. Então ele é chamado de homicida, João capítulo 8, 44. Adversário, primeira epístola de São Pedro, capítulo 5, versículo 8. É chamado de leão também nesse mesmo versículo. Certo? Então, esses são alguns títulos desse ser. Propósito do diabo. Aí, antes de lermos Gênesis capítulo 3, eu quero falar um pouco sobre o propósito do diabo. Jesus diz no seu capítulo 10 de João, do Evangelho de João, está escrito: o ladrão vem senão a matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O que temos aqui? Jesus está dizendo que o inimigo, o diabo, Jesus está trazendo uma revelação para os seres humanos. Ele está dizendo que o diabo vem senão a matar, roubar e destruir. Mas ele, Jesus, veio para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Então, o propósito do diabo, destruir a humanidade, que é uma classe que vem depois da sua existência, criado para adorar a Deus. E vamos aprender, o diabo diz lá no livro que nós lemos de Isaías, que ele queria ser semelhante ao Altíssimo. Um pequeno detalhe: historicamente os teólogos creem, os catedráticos, no estudo de angelologia, estudo dos anjos, creem que Deus, após essa afronta do diabo, cria um arcanjo, o único arcanjo citado na Bíblia, fielmente citado na Bíblia como arcanjo, é Miguel. E o nome Miguel significa quem é semelhante ao Altíssimo. Parece que é uma resposta de Deus. Veja que mistério. A criação de Miguel parece que é uma resposta de Deus ao desejo de Satanás. Ele diz: serei semelhante ao Altíssimo. Quando Deus cria o arcanjo Miguel, o seu nome significa quem pode ser, quem é semelhante ao Altíssimo. Ainda mais à frente, veremos também quando Deus cria a humanidade, e abre outro paralelo para dizer que, embora Darwin, muito recentemente, tenha imposto na mente de muita gente, os acadêmicos, sem pararem para estudar, de ver pessoas que têm 3 doutorados, como o Dr. Arthur Ernest Smith, homem com doutorado em ciência, em biologia, participava de academia de ciências da humanidade, biologia, e este homem, Arthur Ernest Smith, diz que o universo só pode ter sido criado por uma mente inteligente e não pode ser fruto do acaso, porque a ordem do universo nos conduz. Veja no YouTube, procure o Dr. Arthur Ernest Smith, procure livros como Criação versus Evolução, debates sobre criação versus evolução, procure doutores como o Dr. Adalto Lourenço, homem com pós-doutorando em ciência, e que vai dizer que o homem é fruto de Deus, a criação, o universo é fruto de Deus. E Deus cria o ser humano. E o interessante na criação do ser humano é que Deus, junto com o seu Filho Jesus, a Trindade, o Espírito Santo também estava por lá, desde o primeiro capítulo de Gênesis, Deus disse assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Parece que Deus está provocando de alguma forma Belial, porque Deus diz que vai fazer o homem, mesmo sendo uma classe inferior, uma classe que não tem poder de se translocar, mudar de um lugar para outro na velocidade que os anjos tinham, uma classe que não era limitado, diferente dos anjos, diferente, limitado, sujeito a enfermidades,
mesmo assim Deus diz que este ser, o ser humano, a nova raça, a nova criação, seria semelhante a Ele. Aleluias! Há um Deus nos céus semelhante a você, meu amigo, meu irmão em Cristo Jesus, você que ouve o nosso programa, há um Deus no céu que é semelhante a você. Agora, para você se tornar, você é criatura, todo ser humano é criatura desse Deus, porque Ele te criou, te formou, te moldou em Adão, e daí por diante é toda a humanidade. Agora, para você se tornar filho desse Deus, você tem que aceitar ao seu Filho Jesus Cristo. Está escrito lá em João capítulo 1, versículo 12, e a todo que aceitou, que recebeu Jesus Cristo como Salvador, Deus lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Em Romanos capítulo 10, está escrito que se com a tua boca confessares ao Filho de Deus, serás salvo. Então é preciso confessar com a boca, no coração crer. Não basta bater no coração e dizer que é filho de Deus. Então, ele veio destruir a humanidade, separá-la do projeto salvífico da Trindade Santa. Para isso, ele acumula mais experiência do que qualquer ser humano, mesmo porque o diabo, Satanás, existe antes de nós. Seus adeptos são em maior número do que os seres humanos. Eu grifo isso com o estudo dos anjos. Por quê? A Bíblia fala que o anjo do Senhor está em redor daqueles que o temem. O apóstolo São Pedro, usado por Deus, diz que o diabo e os seus demônios andam em derredor. Quer dizer, o anjo está ao redor e o diabo está logo ao derredor de todo ser humano, buscando a quem possa tragar. Então, se existem 200 bilhões de seres humanos na Terra, existem demônios numa quantidade assustadora, mas estão no controle de Deus. E para você não ficar assustado, a Bíblia diz que maior é o que está conosco, mesmo porque 66% dos anjos estão a nosso favor e do lado de Deus. E o nosso Deus, segundo a Bíblia, só com o sopro da sua narina destruirá o diabo ao seu tempo. Então Jesus, quando esteve na terra, provou que era mais poderoso do que o diabo, expulsou demônios, enfermidades, expulsou castas de demônios, provando que o seu poder está acima. E para sua alegria, amigo ouvinte, no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 8, está escrito: Jesus Cristo, aquele que veio à terra há 2000 anos atrás, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Continua sendo. Ele é Deus. Outra garantia para você, crente, para você que aceitar, receber Jesus como Salvador, é que ele prometeu aos seus discípulos, lá no finalzinho do Evangelho de Mateus, entre o capítulo 28, ele diz assim: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, até o juízo, até o fim do mundo. E essa é a certeza do crente salvo, é sentirmos a presença de Jesus, é contemplarmos, embora a mídia não divulgue, Satanás se ocupar disso, que milagres de Deus continuam acontecendo, paralíticos levantando, cegos enxergando, Deus continua operando. Ainda ele, Satanás, tem o seu poder limitado debaixo da soberania de Deus. Ele não pode fazer nada sem permissão. Mesmo assim, ele causa acidentes, mortes, ilusões, incitações à rebelião contra Deus. Aí você vai entender por que a Bíblia condena a feitiçaria, a Bíblia condena a consulta a mortos, a consulta à magia, e você vai ver práticas de ocultismo, filmes como Harry Potter, que tratam especificamente de ocultismo, de magia branca ou negra, como queiram apelidar. Você vai ver incitação a festas como Halloween, incentivando as nossas crianças a praticar bruxaria, até a bruxaria como se fosse uma coisa comum. Os Estados Unidos tirou o direito da leitura da Bíblia nos seus colégios e inseriu o Halloween como coisa normal. E assim a Bíblia também fala sobre Satanás, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 4, melhor dizendo 2 Coríntios 4, 4,
que ele cega o entendimento dos incrédulos para que não creiam na existência de Deus, para que não creiam na pessoa de Deus. Então você vai entender por que tantas novelas malditas, com tantos valores malditos sendo escarrados dentro da sua residência para afastar a sua família de valores corretos, filmes que só tratam de perversidade, de armas, homens com armas na mão, falando de morte, de sangue, de violência e tantas outras coisas, a incitação, a deturpação daquilo que a Bíblia tem como certo, aquilo que Jesus ensinou como padrão de valores para morar com Deus, e haja vista que a Bíblia diz que Deus, ele é santo. O termo santo não tem nada a ver com imagem de escultura, com alguém que foi canonizado pela Igreja Católica, não, senhor. O termo santo na Bíblia, do hebraico kadesh, ou kadosh, significa separado. Todo crente salvo, ele deve ser separado, consagrado, para servir a Deus em qualidade de vida. Então, Deus é santo, e a Bíblia recomenda não a Virgem, não a Irmã Dulce, não a Padre Cícero, não a São Francisco, não. A Bíblia convida em Deus a todo crente salvo, a todo aquele que acredita em Deus. Você, em Cristo Jesus, no Espírito Santo, na Palavra de Deus, você vai ver lá no livro de Levíticos, Deuteronômio, também vai ver no livro de o apóstolo Pedro dizendo: sede santo, como o Senhor vosso Deus é santo. Então nós somos santos, não por sermos canonizados para sermos imagem. Não, somos santos porque nos separamos, buscamos, mesmo não sendo perfeitos, buscamos nos separar do pecado, para não sermos condenados eternamente. E o diabo começa a sua missão terrena. Após criar Adão e Eva, Deus deu poder a Adão para dar nome a todos os seres criados, todos os animais, e deu autoridade a Adão sobre o mundo que ele criou, sobre essa terra que é uma segunda criação. E quando Deus cria a terra, divide as águas do mar, da areia da terra, bota o sol no seu lugar, e o sol mesmo ardendo de forma que possa consumir a humanidade, não queima, porque Deus colocou tudo no lugar certo, tudo é perfeito. As estrelas estão perfeitas no seu lugar de geração a geração, porque Deus assim o quis. O mar brama às vezes sobe, mas só no tempo de Deus ultrapassarão os seus limites. Porque Deus tem a ordem, a sustentabilidade do universo, e Jesus criou com Deus todo o universo. Colossenses capítulo 1, versículo 16. Nele, por ele, Cristo, para ele foram criadas todas as coisas. Porque ele é antes de todas as coisas. E Adão recebe de Deus autoridade sobre toda a coisa criada. E aí entra em cenário aquele que vai ganhar o título primário de a serpente. O primeiro título que Satanás recebe depois de cair do céu como querubim ungido é serpente. Vamos lá então, Gênesis capítulo 3, versículo 1. Assim como ele enganou aos anjos e trouxe uma terça parte das estrelas do céu após si, ele não achou que isso foi o suficiente, e continuou a sua estratagema de afastar o homem de Deus, de condenar as almas doravante criado à imagem e semelhança do Altíssimo, coisa que ele não pôde. Ele agora se ocupa de afastar esses homens de Deus. Então, Gênesis, capítulo 3, versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher. Por que a serpente? Vamos ver lá revelado mais à frente, em outros trechos, como Mateus e Apocalipse, que essa serpente é justamente o diabo. É um de seus nomes, o mesmo que tenta Jesus em Mateus 4. E olha o que ele incita a Eva. A ordem de Deus era que de tudo que tivesse no jardim comeria
Mas veja como ele distorce, menos, né, do fruto da árvore da vida, e ele incita Eva. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Deus não disse de toda a árvore, Deus disse de uma árvore específica. Ele quis com isso conduzir Eva diretamente a atenção àquela árvore. E disse à mulher, à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, porém do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Quer dizer, havia uma prescrição. Mesmo antes da lei dada a Moisés, houve ali no Éden uma prescrição para aqueles homens, que era sinônimo de ordem, dado por Deus, e de obediência. O ser humano estaria provando a sua obediência a Deus. Adão e Eva estariam provando a sua obediência a Deus. E o diabo, aquele que causa discórdia, que causa separação, que causou separação entre os anjos, também agora estava incitando as novas criaturas de Deus, Adão e Eva, a transgredir, a pecar, a errar o alvo, a errar contra o seu Criador. E prossegue, versículo 4, então a serpente disse à mulher: certamente não comereis. Quer dizer, ele está chamando Deus de mentiroso. Se Deus disse para Eva que no dia que comessem, tanto ela como Adão morreria, e ele agora diz que se eles comessem não morreriam, ele está chamando Deus de mentiroso. Versículo 4, Gênesis 3. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Porque Deus, versículo 5, sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus. Quer dizer, eles, sabendo o bem e o mal, ele estava dizendo que os homens iam adquirir a condição plena do conhecimento, iam se tornar perfeitos como os anjos eram, plenos, totalmente plenos, e agora não mais com limite, podendo viver eternamente. Só que, veja o que diz aqui: Eva foi induzida pelo diabo e se deixou seduzir. Versículo 6. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Pronto, aqui entrou o pecado da desobediência mais uma vez em toda a humanidade. Com esse pecado da desobediência tendo origem, começa todo o caos da humanidade. Começa todo o processo de retrocesso da humanidade. Começa o processo de involução da humanidade, se é que assim posso dizer. Por quê? Porque o ser humano agora seria afastado de Deus. Veja que coisa, eles moravam no jardim do Éden, perfeitos, comandavam os animais, e veja a consequência disso. Então, versículo 7, Gênesis 3, foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. Vejam, a maldade, primeiro a desobediência, depois saem do estado de inocência e de pureza em Deus, e perceberam, conheceram que estavam nus, mas conheceram não porque fossem lerdos ou bestiais. Eles já sabiam que estavam nus, conheceram a maldade, deixaram a inocência, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram, versículo 8, a voz do Senhor, Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi porque estava nu, e escondi-me. Veja o que ocorre aqui. A relação de Adão com Deus, que era plena, se você olhar os capítulos anteriores,
Você vai ver que Deus vinha visitar Adão todo final de tarde, do dia, e agora Adão se esconde de Deus. Primeiro, desobedeceu, perdeu a inocência e agora se esconde de Deus. É diferente? Não. O intuito do diabo é conduzir a alma do ser humano à desobediência, a esconder-se de Deus, a afastar-se de Deus por causa dos seus pecados. Porque o pecado, ele separa o homem do Criador. Não é à toa que você vai ver lá em Romanos capítulo 3, versículo 23 em diante, que todos pecaram e destituídos fomos da glória de Deus por causa do pecado. Por isso houve a necessidade de Jesus vir. Versículo 11 diz o Senhor: e Deus disse, quem te mostrou que estavas nu? Deus sabia, Deus é onisciente, mas Deus queria que ele confessasse o pecado. Veja o que Adão fez. Deus ainda pergunta, comeste tu da árvore que te ordenei que não comesse? Deus está cobrando de Adão a obediência, e Adão tinha transgredido. Versículo 12, então disse Adão. Adão vai dizer o que todo ser humano gosta de dizer e fazer, transferir a sua responsabilidade e os seus pecados para outro ser humano. Adão diz, a mulher que tu me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isso? E disse a mulher, a serpente, veja que a mulher transfere a responsabilidade para a serpente, para o diabo. A serpente me enganou, Senhor meu, e eu comi. Veja que agora a Eva já tem consciência de que ela foi enganada pelo diabo. Então o propósito do diabo foi enganar, seduzir, conduzir a desobediência, e ela comeu e ainda conduziu seu marido a comer. Então o Senhor disse, versículo 12, então o Senhor Deus disse à serpente, porquanto fizeste isso, maldita serás, mais que toda a fera e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Versículo 15, e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Para nós que estudamos a palavra de Deus, sabemos que Deus nesse texto está falando, primeiro, a serpente é o animal lendário mais temido da humanidade, mesmo sendo uma pequena serpente, ou uma grande serpente, uma inocente cobra branca, ou uma cobra coral, uma cobra de todo, uma jiboia, e todos os tipos de serpente, por conta dessa figura, se deixar seduzir e ser usada por Satanás, isso mostra, e eu vou falar mais à frente, que o diabo usa os animais, e aqui foi a primeira manifestação disso, como também usa os seres humanos, porque ele é um espírito e precisa de corpo para se manifestar em algumas ocasiões. Outra, ele se mostra como espírito e fantasma, como anjo que se transfigura em anjo de luz, assombração. E Deus promete já daqui que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Lá à frente, no Novo Testamento, entenderemos que essa semente da mulher, ainda no Antigo, em Isaías 9 ou Isaías 7, entenderemos que essa semente da mulher seria Jesus Cristo, nascido de uma virgem, que viria e esmagaria Satanás e o seu reino e o seu poder, colocando-o no lugar dele, reconstituindo o universo. E Deus prossegue, versículo 16, e a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Então não é à toa que até hoje é assim em muitos aspectos. E a Adão disse, porquanto aí você vai ter o início de todo o trabalho. Adão tinha tudo brotando abençoadamente, mas decidiu pecar voluntariamente. E a Adão disse, porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher,
e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Versículo 17 de Gênesis 3. Preste bem atenção nisso. Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá. Até então não existia espinhos. E comerás a erva do campo. No suor começa o trabalho, no suor do teu rosto, versículo 19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Quer dizer, vamos aprender lá na frente que o salário do pecado é a morte. E por causa de Adão, versículo 19 de Gênesis 3, o pecado entra no mundo. Vamos ver lá na frente, nesse mesmo versículo diz que o salário do pecado é a morte, em Romanos, diz também que o dom gratuito de Deus é a vida eterna, para todos aqueles que creem em Cristo Jesus e enfrentam o diabo. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, portanto, era a mulher de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Outro mistério profundo, Deus matou um animal e vestiu a Adão. Durante toda a liturgia cerimônica de Israel, você vai ver um cordeiro, um animal, sendo morto e imolado. E mais à frente a explicação é que aquele cordeiro representava Jesus, que morreria de uma só vez lá na frente, não precisando mais de animais, por toda a humanidade. Quando Adão peca, entenda isso, é uma revelação bíblica, é uma revelação cósmica. Satanás, eu disse antes, havia sido lançado, não é? No mais alto abismo, no mais profundo abismo, desculpe, e agora, quando Adão peca, ele está dando... Adão era o proprietário desta terra dada por Deus. Adão era quem reinava nesta terra, sobre todos os animais, sobre toda a natureza. Quando Adão peca, ele abriu a porta da sua casa para um ser maligno que tomou o seu lugar, usurpou o controle da terra. Não à toa, entenda isso, crente, entenda isso, meu amigo, não à toa Jesus dizer que o diabo é o príncipe deste mundo. Por que ele é o príncipe deste mundo? Porque Adão permitiu que ele se tornasse o príncipe deste mundo. Então, você vai ver o apóstolo Paulo, em sua sabedoria, na carta de Coríntios, 1 Coríntios, dizendo que Cristo é o segundo Adão. Paulo vai dizer que o primeiro Adão veio em pecado porque era homem, mas o segundo Adão, não, o segundo Adão, que era Jesus, veio para reconstituir a ordem que havia sido desfeita lá quando Adão peca, lá no início. Então, onde é que está isso, irmão Carlos? Primeiro você vai ver a Bíblia falando que o pecado reina no mundo, Romanos capítulo 5, 14, desde a morte de Adão até Moisés, até sobre ele, aqueles que não tinham pecado à semelhança de transgressão de Adão, qual é a figura daquele que havia de vir, Cristo. Aí Paulo vai lhe dizer em 1 Coríntios 15, versículo 22, porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Versículo 45, assim está também, 1 Coríntios 15, 45, assim está também escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivente. Então, o último Adão, Cristo, e ele é o motivo da nossa existência. Por quê, irmão Carlos? Entenda isso. Se o poder da terra, se os seres humanos passam às mãos de Satanás, Cristo, por causa do pecado de Adão, Cristo vem resgatar o ser humano com sacrifício de sangue. Cristo não morreu para passar em filme de Hollywood em época de Páscoa. Cristo não morreu para você ficar esmeirado e chorando e enchendo a cara de vinho e a barriga de peixe, o ventre de peixe, em época de Páscoa, e dizendo que isso é lembrar de Cristo. De forma alguma. Cristo assumiu a forma de homem, porque como homem, Cristo era filho de Maria, como Deus,
como o Senhor que já existia, ele era pai de Maria e antecedia a existência de Maria. Nós vamos ver também que Cristo, como homem, teve fome. Como Deus, ele disse, eu sou o pão da vida. Cristo, como homem, ele morreu. Mas como Deus que era, filho do Deus eterno, ele ressuscitou e garantiu que todos aqueles que crescem nele, que enfrentassem, que resistissem ao diabo, que resistissem à serpente, ao dragão, a Satanás, a esse ser que tem conduzido almas às drogas, ao pecado, à prostituição, à feitiçaria, à consulta de mortos. Jesus disse que quem resistisse a esse ser maléfico, aos seus pensamentos maléficos, teria a vida eterna, porque essa é a vida eterna, crer em Jesus Cristo, acreditar que Ele é o Filho de Deus, que Ele veio libertar, como o seu próprio nome diz, Jesus, Salvador, veio salvar a humanidade perdida no Éden. Adão, agora pecando, é expulso do Éden, versículo 24 do capítulo 3, e Deus coloca um querubim, não mais o querubim ungido, mas um querubim nas bandas do Oriente, versículo 24 do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então o homem perdeu o acesso ao jardim do Éden. Podemos até tratar especificamente sobre isso, sobre o homem no Éden, o jardim do Éden, mais à frente. Mas o meu propósito nesse programa foi mostrar para você que o diabo causou confusão no céu, trouxe a terça parte dos anjos que viraram demônios consigo e, lançado no abismo, no inferno, não ficou lá, ele não ficou lá. Aí eu quero te dizer isso, ele não está no inferno nesse momento. Por quê? Isso é uma revelação que eu tive há muito tempo atrás, lendo a palavra de Deus. Não sei se você já ouviu isso, mas o diabo ele não ficou, ele não está no inferno. Por que ele não está no inferno, irmão Carlos? Porque Adão deu acesso a ele sair de lá. E outra coisa, quando ele sai, você vai ver que quando Jó diz que os filhos de Deus vão se apresentar a Deus, e estava no meio dele quem? Satanás, Jó capítulo 1, versículo 6. Outro texto, Jesus diz que ele, Paulo, na verdade, diz que ele é o príncipe da potestade do ar, então não está no inferno. Ele não está no lago de fogo, que é a sua última condenação. Mas ele é o príncipe da potestade do ar. Ele opera porque existem leis perversas, porque existem deputados criando leis maléficas, porque o diabo existe, porque o diabo traz, você liga em programas sensacionalistas, seja no Marcelo Rezende, Cidade Alerta, seja em programas aqui pra gente em Salvador, Bahia, como Bocão e outros programas, você vai ver programas a nível nacionais que vão mostrar tanta perversidade, tanta atrocidade. Casais como o casal Nardoni matando as suas crianças, filho matando o pai que lhe dão estudo, lhe dão educação para falar mais de 2, 3, 4 idiomas. Pessoas como o goleiro Bruno matando, destrinchando o corpo, até hoje preso. Se está preso é porque foi condenado, e se foi condenado pela lei, eu posso dizer que ele fez, certo? Então se fez porque essas pessoas são influenciadas, como aquele advogado com sua esposa que esquartejou o porteiro daquele apartamento, salvo engano, no Rio de Janeiro ou São Paulo. E assim pessoas como Hitler, um dos camaradas mais perversos de toda a história da humanidade, que só de judeus matou milhões, e judeus foi uma das fontes porque ele matou mais de 50 milhões. Você vai ver perversos como Mussolini, né? E o Império Romano, que matou tanta gente com tanta atrocidade. Imperadores de Roma que existiram, não são só filmes épicos, eles existiram e praticavam a promiscuidade com as suas madrastas. Por quê? Porque o diabo existe. Ele incitou a cidade de Sodoma e Gomorra a praticarem coisas nefastas, cuja qual Deus condena desde o princípio. E essas cidades foram destruídas, incitadas por ele. Mas Jesus, na sua vinda, mostrou que ele existe, que ele causa doença, que ele prende com enfermidade, que ele atormenta com cegueira física, com loucura, com epilepsias também, por que não? Que ele prende o homem
mas Jesus veio desfazer as obras do diabo, porque ele é maior do que Satanás. Em uma ocasião, Jesus chega na cidade de Gadara e os demônios, uma legião de demônios que correspondia a cerca de 12.000 demônios, e eles caem de joelho e, reconhecendo Cristo, dizem: o que veio fazer aqui, Filho do Deus Altíssimo? Vieste a nos atormentar antes da hora? Eu quero te falar um segredo. O diabo, ele pecou sendo perfeito. Então, para ele, diferente de nós, que não somos perfeitos, que ainda habitamos uma carne que será moldada por Deus, num abrir e fechar de olhos, isso que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade para atingirmos o céu com Deus, e alguns atingirão a condenação eterna, porque a alma do homem não morre, o seu espírito não morre, o que volta para o pó é o corpo físico, certo? Só que o diabo pecou em perfeição, por isso não há perdão para Satanás, por isso ele se apressa em lançar a sua vida, meu amigo ouvinte, seja crente, seja descrente, seja espiritualista. O diabo se ocupa de tentar lançar a tua alma na condenação eterna. E volta a dizer, ele não está preso no inferno. O diabo é o príncipe da potestade do ar. Não à toa você vai aprender em Apocalipse capítulo 20, versículo 1 a 3, que o diabo será lançado ainda no inferno. E aí depois no capítulo 20, versículo 10, depois de uma nova condenação que é o juízo final, o diabo e todos aqueles anjos que viraram demônios e os seres humanos que praticavam toda a maldade contra si próprios e contra Deus também serão lançados em eternidade no lago de fogo. Certo? Então, fique bem atento a isso. O diabo existe. Eu afirmo para você que mitologia sobre o diabo não faz parte da Bíblia. A Bíblia, em seus 66 livros, no Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, no Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse, vai afirmar categoricamente, vai afirmar com muita propriedade, tanto Moisés quanto os profetas, tanto Jesus de Nazaré, o Filho de Deus que veio trazer a revelação máxima ao Filho dos homens, quanto os seus apóstolos. O diabo é apresentado como uma pessoa que tem pensamentos, que tem vontade essa maléfica, continuamente, um ser espiritual que não dorme e que, para deturpar as coisas de Deus, você vai aprender sobre a atuação dos demônios. Ele se transfigura, então ele pode dizer para você que ele é um ET, um extraterrestre, um marciano, né? Para você desacreditar da palavra de Deus. Ele vai dizer que os mortos voltam para te dizer, quando a Bíblia diz de Gênesis a Apocalipse que os mortos não voltam. E Samuel voltou ou não voltou? Eu vou explicar no último programa sobre os anjos, que são um programa sobre os anjos maus, os demônios. Então fique bem atento. Falamos neste programa que o diabo foi criado no céu como querubim ungido, Lucifer, pecou deixando a vaidade, o orgulho e a soberba dominar o seu coração. Foi como consequência disso, mesmo sendo perfeito, formoso e tendo a música criada em si, foi expulso do céu por causa do seu pecado. Apocalipse 12, 3 e 4 trouxe a terça parte, 33% dos anjos, 66% dos anjos estão ao nosso favor, diariamente louvando a Deus e servindo aos seres humanos. Tem como propósito, o diabo, Satanás, opositor de Deus, tem como propósito destruir a humanidade, separá-la de Deus e condená-la ao inferno, porque ele já está condenado ao inferno e ao lago de fogo. Ele foi quem introduziu o pecado no mundo, fugiu da sua prisão, se tornou o príncipe das potestades do ar, mas Jesus o subjugou na cruz do Calvário. Jesus o venceu na cruz do Calvário, dizendo: onde está, ó morte, o seu aguilhão, onde está, ó morte, a tua vitória. Jesus ressuscitou e garantiu que todos aqueles que creem nele têm a vida eterna. Nele teremos, não neste corpo perecível, mortal, temporário, mas na nossa alma, no nosso espírito e num corpo transformado, conforme 1 Tessalonicenses capítulo 4 e conforme 1 Coríntios capítulo 15, o próprio Jesus garantiu: e eu não vou para o céu na boca da onça, como diz alguns cômicos, alguns irônicos. A Bíblia diz
capítulo 14, Jesus disse: no céu há muitas moradas existem. E se não existisse, ele teria dito: vou preparar lugar para que onde ele, Cristo, estiver, nós estejamos também. Versículo 17, Jesus disse que quer, ele ora a Deus pedindo que onde ele estiver, nós estejamos. Onde Cristo está? Segundo a própria Bíblia, a palavra de Deus, subiu aos céus ao lado, à destra, hoje à destra do Pai, rogando como fiel e eterno sacerdote por todos os seres humanos que estão sendo salvos, juntos, né? Não para passar com 144 mil, mas juntos para viver numa multidão incontável com Cristo Jesus. Então está aí a explicação de quem é Satanás, por que tanta maldade influenciada no ser humano. Eu vou explicar mais detalhadamente se o diabo conhece o pensamento do homem e os seus demônios no próximo programa. Eu agradeço a você pela paciência de estar até aí. Não fique assustado, lembre disso. Maior, diz a palavra de Deus, maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Então, maior é Cristo Jesus, que morreu para nos salvar, do que o diabo que diz ser alguma coisa. Onde é que está escrito isso, irmão Carlos? Para que eu possa ler agora e me sentir confiante. 1 João capítulo 4, versículo 4. Fininhos sois de Deus e já tendes vencido o maligno, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Para você que acha que não pode vencer o diabo, eu quero deixar para você Tiago, lá no Novo Testamento, a Epístola de Tiago, capítulo 4, versículo 7, diz assim: sinta-se confiante para vencer o maligno. Tiago 4, 7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus. Diferente de Adão, sujeitar quer dizer obedecer. O escritor está dizendo: obedeça, pois, a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. E como é que se resiste o diabo? Jesus mostrou lá em Mateus capítulo 4, com a palavra. Leia a palavra, estude a palavra.